Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, 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 todas as glórias, devotos reunidos. Mais um dia aqui que o super-alma, o Senhor Vishnu, está nos usando como instrumento, né, para falar sobre essa maravilhosa escritura, o Srimad Bhagavatam. E hoje nós estamos dando continuidade do capítulo 6, do canto 7, para lá do Instrui Seus Colegas Demoníacos, o verso 5. Então essa aqui vai ser a parte 5, né, daqui do nosso estudo. Então Prahlada Maharaj, ele está ensinando aos seus amiguinhos, né, na escola sobre a consciência divina, sobre a necessidade espiritual de se aprender sobre Deus e o amor a Deus desde a infância, em que a alma ela tem que se conscientizar que ela é uma parte integrante de Deus. Esse capítulo do Srimad Bhagavatam expõe muito essa forma, né, a ser aplicada da educação no mundo. A humanidade ela só pode realmente entrar em harmonia ou em sincronia de fraternidade se ela receber esse conhecimento que o Bhagavatam está ensinando aqui. Por isso é muito importante as palavras ditas por Prahlada Maharaj dentro desse contexto, né? Existem outros capítulos, a gente pode continuar depois, porém, vamos fazendo de pouco em pouco para deixar que Krishna, né, Vishnu, nos inspire
sempre a progredir nesse conhecimento, beneficiando as pessoas que se encontram aqui, né, nesse canal, que de alguma forma estão interessados em se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes e obter naturalmente o verdadeiro conhecimento, o conhecimento real, né? Raja Vidyam, Raja Vidyam. Krishna fala essas palavras no Bhagavad Gita, determinando que todo o ensinamento que ali está contido, falado por ele, a autoridade suprema, é o conhecimento real. Todo outro tipo de conhecimento é um derivativo do conhecimento que não leva a essa realidade direta. Krishna, ele é muito objetivo, e no Bhagavad Gita, do capítulo 7 ao 12, ele exponencia a ciência da Bhakti Yoga, que é a prática do ser humano em se unir a Deus através do amor, de Bhakti. Essa é toda a essência de todos os ensinamentos, e todos os devotos, assim como Prahlada Maharaja, vem aqui nesse capítulo 6 demonstrar também isso aos seus coleguinhas de classe que estão sendo instruídos de forma a não terem essa essência do conhecimento que ele está falando aqui para eles. E nós estamos, né, naturalmente, revendo todos esses pontos espirituais para que então entendamos, né, que essa educação que está sendo passada atualmente para a humanidade tem um interesse sinistro de programar as mentes das pessoas para servirem a um sistema demoníaco que não está interessado na liberdade real das almas que encarnam nessas formas humanas. Tudo é assim muito delicado e caminhamos, né, revelando as palavras da autoridade suprema ou da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e aqui do seu devoto puro Prahlada Maharaja. Então o verso 5 diz: Tato jeteta kushala kichemaya bhavam ajitaha saritram paurasham javam navi padyeta pushkalam. Tradução: portanto, enquanto está na existência material, alguém que tenha plena competência de distinguir o certo do errado deve esforçar-se para alcançar a meta mais elevada da vida, aproveitando um corpo forte e vigoroso que ainda não está sob os efeitos da decrepitude. Aqui, Prahlada Maharaja, ele está falando, né, que ele está no ponto certo de ensinar as almas enquanto ainda estão nos corpos de crianças. Porque as crianças têm muita energia, muito vigor, não estão programadas já pelo sistema onde elas se tornam, né, escravas ou subservientes a tudo aquilo que é dito pelas narrativas de pessoas que simplesmente têm interesses próprios. Uma sociedade do falso ego. E aqui nesse verso, né, que é bem evidente por si mesmo, Prahlada Maharaja está dizendo que enquanto você estiver nessa existência material, se você tiver plena consciência de distinguir o certo do errado, deve esforçar-se para alcançar a meta mais elevada da vida. Então, qual é a meta mais elevada da vida? É você despertar o amor a Deus e adquirir esse ponto onde você se relaciona intimamente com Deus. Todo mundo, independente da mente que tenha,
se tem um caráter bom ou mal, ou um karma bom ou um karma ruim, não importa. A meta de todo ser humano, dentro daquilo que se chama a missão interna, é você conseguir, né, atingir esse ponto de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí no Bhagavad Gita, o próprio Senhor Krishna diz que para atingirmos esse ponto, essa meta, essa realização, temos que purificar a nossa mente. E essa purificação se dá em especial nessa Kali Yuga, através da misericórdia do santo nome de Deus, como mola mestra, né, principal, entre outros processos, como a leitura do Gita, a meditação na super-alma, a leitura dos passatempos de Deus, a associação com devotos puros. Tudo isso vai incrementar uma vibração, uma energia, onde você vai ascensionar a sua consciência de pouco a pouco, até atingir esse padrão máximo de amor puro, que se chama prema. No mundo espiritual, que é o local, é a meta também da vida de todo mundo, aquele que despertou esse amor por Deus, enquanto, né, está aqui nessa forma humana. Lá no mundo material, que é o local que Krishna está nos recomendando no Bhagavad Gita, para voltar após a morte dessa estrutura, né, física, dessa máquina biológica, desse avatar, dessa holografia que estamos aqui manifestando nesse mundo, é viver, né, nessa situação de prema, de amor puro no mundo espiritual. Temos que desenvolver esse prema, amor puro, aqui nesse mundo, nesse estágio dessa escola terra onde estamos vivendo. Lá no mundo espiritual, tudo, a essência, né, da potência interna de Deus, que constitui todos os movimentos e relacionamentos de vários espíritos com Deus, se move nessa plataforma de amor puro. A essência, né, desse amor puro, dessas relações, desses variados humores que as almas têm em relação com Deus, a essência é a felicidade. Amor puro significa felicidade máxima, né? E aí todo mundo tem que desejar essa meta da vida. Porém, né, o sistema sinistro, ou a energia de Maya da ilusão, nos propõe como meta da vida apenas aquilo que é temporário. Ela insinua, né, dando relevância a esse tipo de obtenção de propósitos da vida que são relativos ao falso ego. E aí a alma, né, o espírito, continuam apagados. E para lá do Maharaj está falando nesse verso: vocês são jovens, são crianças, têm toda a energia, ainda não estão programados pela maldade do mundo, e enquanto vocês estão nessa idade em particular, vocês devem realmente receber esse conhecimento espiritual para realmente escolherem isso, terem consciência. Porque como você vai saber o que é certo e o que é errado na sua vida se você não tiver um comparativo daquele conhecimento que está sendo colocado para você pelos professores, né, materiais, sem ter o conhecimento que está sendo colocado pelos professores espirituais ou mestres espirituais. Um professor espiritual ou mestre espiritual, ele nunca fala nada diferente do que Deus fala. Ele não está inventando, né, uma metodologia para criar um tipo de escola espiritual. Não, assim, ele simplesmente vai repetir o que o Bhagavad Gita está falando. Igual aqui, estamos dando uma aula, né, de Prahlada Maharaj, e é muito simples entender
Qualquer criança pode entender isso. Qualquer criança pode sentar em meditação, porque aquele espírito que está ainda num corpo jovem ou de criança, ele sabe, de certa forma, que é um espírito. Todo mundo sabe que é um espírito. Até que isso vai sendo desconstruído pelo sistema, né, demoníaco. Há um propósito nisso, que é tornar as pessoas servas do sistema para gerar lucro para esses que comandam o planeta atualmente. Comandam porque Krishna, no coração deles, deixa que isso aconteça. Há um propósito a longo prazo para que, durante a decepção material, todo mundo, toda a humanidade possa acordar. E aí, nesse verso, ele está falando: aproveitem esse corpo forte e vigoroso que vocês têm para alcançar a meta mais elevada da vida. E aqui ele está dizendo: você tem que ter essa competência para distinguir o certo e o errado. E essa competência vem com a instrução espiritual. De modo que a inteligência, que é o nosso corpo búdico, o nosso corpo de luz, que ilumina a nossa mente, que projeta o nosso mundo e a nossa experiência dentro da absorção dos sentidos, essa inteligência que nós temos naturalmente como um instrumento da alma, é nos fornecido por Krishna exatamente, né, para você conseguir distinguir para que lado eu vou, o que Deus está falando, o que o sistema de educação laico está falando, o que uma religião está falando, o que uma filosofia está falando. Porém, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele se revela como a suprema personalidade de Deus e pede que, independentemente de qualquer conhecimento, devemos nos render aos pés de lótus dele e simplesmente viver absorto nesse pensamento de sua forma, de seu nome, de suas instruções, se associando sempre com lugares, ocasiões em que essa vibração sobre a divindade esteja acontecendo. E essa é a verdadeira missão humana, escolher o divino e viver, né, o material de uma forma moderada, porém usando a existência material para cumprir essa meta mais elevada, que é você acordar, despertar, entender que você é uma parte integrante de Deus e que agora você está recebendo esse conhecimento que vai te dar a capacidade de você fazer um comparativo com o simples conhecimento material que você recebe, que é para você ter fama, ter poder, ter uma profissão, um destaque na sociedade. Mas tudo isso acaba fazendo você perder a sua alma, porque você não usa, né, o seu vigor, como ele fala aqui, né? Você não usa o seu vigor, a sua força, a sua energia completa para se autorrealizar. Enquanto você não entrar em união amorosa com Deus em seu coração, você simplesmente desperdiça a sua vida, mesmo que essa vida, dentro de um contexto material, seja uma vida bem benéfica, né, em termos de se ajustar ao corpo material, ao conforto, à importância social. E não podemos cair nessa armadilha, né, no encanto do mundo, porque todo falso ego, ou seja, todo mundo que está se identificando com esse corpo material, é programado para ter uma relevância nesse mundo. E Prahlada Maharaja ensina as crianças, desde pequenas, a elas não terem esse falso ego,
a esse desejo de competir com as outras pessoas e passarem por cima delas por causa do destaque, ou de conseguir dinheiro, fama. Ou seja, o princípio fraternal é que todo mundo seja abençoado, né? Nessa irmandade. Todo mundo unido nesse princípio da espiritualidade, falando sobre Deus, cantando, né, o nome de Deus, adorando a Deus, ou a fonte suprema, ou a inteligência máxima, chame você como quiser, certo? Mas acontece que Deus, ele é revelado no Bhagavad Gita. E Deus está falando, você tem que me imaginar nessa forma. Ou cantar o meu santo nome, é a mesma coisa. Tudo isso é revelado, não é uma especulação. É o próprio Deus que veio, né, nos passar essa informação. E há 500 anos atrás, Krishna, o próprio Deus, veio como Sri Chaitanya Mahaprabhu nos passar esse processo de cantar o santo nome e dava o exemplo, cantando, porque ele veio fazer o papel de um devoto puro. E ele explica que todo mundo que cantar com esse sentimento, com esse entendimento, né, profundo dessa plataforma absoluta que rege, né, as características do mundo de Deus, se você está cantando esse nome com essa eficiência amorosa, com esse desejo de realmente se libertar dessa matéria, dessa matrix, dessa maia, você naturalmente vai atingir aquilo que você sempre foi, um devoto puro de Deus, de Krishna. O espírito, aquilo que você é, sempre é um devoto puro de Krishna. E essa desprogramação da energia material que colocaram na sua cabeça desde criança, porque não houve, né, um Prahlada Maharaja para falar para você sobre esses assuntos espirituais, ele é dissolvido quando você começa a cantar o santo nome de Deus. Esse é o poder do nome. Não entendemos muito bem como isso vai acontecer, mas Chaitanya, Krishna, Mahaprabhu, ele deu o exemplo. Cante, cante, cante. Cante e seja feliz. O processo é bem simples. Você só tem que cantar, né, e ouvir aulas assim como essa que estão explicando sobre o poder do Harinama, né, do santo nome, ou do Hari Kirtana, onde todo mundo está cantando o nome de Deus. E essa é a verdadeira oração. Verdadeira oração não é você ficar pedindo a Deus coisas materiais, saúde, ou entendimento. Não, assim, oração significa que você está se conectando com Deus através do nome dele, né? Oração, ação através da palavra. Então você simplesmente está em gratidão, agradecendo a Deus e cantando o nome dele, falando sobre ele. Falar sobre Krishna é uma oração, é o que estamos fazendo aqui, agora. Estamos passando a mensagem de Deus para vários corações. Verdadeira oração é isso. Você citar um verso do Bhagavad Gita, você glorificar a Deus, para que essa misericórdia dele surja no seu coração cada vez mais, de uma forma eficiente, e você possa, com simplicidade, com humildade, dizer às pessoas essas palavras que Prahlada Maharaj está falando aqui. Olha, se você, né, não recebeu esse conhecimento quando ainda num corpo humano infantil ou criança, então você agora receba, agora, enquanto nesse corpo chamado adulto ou adolescente, porque não importa o tempo, né? O tempo é que você tem que acordar a sua inteligência e começar a se perguntar: esse mundo, essa rotina, essas realizações, essas metas da vida, os propósitos que eu estou
querendo atingir, não fazem mais sentido se você entende que a qualquer momento virá a morte, né, na sua vida material e vai te retirar daqui. Tudo que você conquistar nessa vida vai ser um zero à esquerda. Já quando você conquista as coisas da alma, do espírito, essas coisas continuam válidas para outra vida, ou então vai acontecer a liberação nessa sua própria existência atual. De modo que o devoto puro, igual para lá da Maharaj, ele está assim bem ansioso, né? Falando com seus amiguinhos, acordem agora, quando vocês são crianças, que vocês têm, né, vigor, que vocês têm força, não esperem os efeitos da decrepitude, da velhice, dos problemas psicológicos surgirem, aí você chega na idade bem velhinha, e você pensa, agora eu vou começar a pensar em Deus, eu vou me render a Deus. Mas aí você já não está com essa mente que absorve profundamente, né, as questões absolutas, onde você pode sentar em meditação. É outro tipo de energia. Você deixou chegar ao bagaço, né? O bagaço da forma humana, se degradou bastante o seu corpo, ou usou ele de uma forma desequilibrada, desarmônica. Aí no fim da vida, quando você começa realmente a pensar na morte, né, no sentido do tempo mesmo, de vida dessa forma humana, aí você começa a pensar em Deus por causa do medo. Porque o espírito, ele sabe, eternamente você sabe quem você é, lá no íntimo, né? Porém, você não quer desprogramar a sua mente, e a mente, ela é hipnótica. Se vocês repararem, uma sessão de hipnose, às vezes a pessoa bota, né, uma cebola na sua mão e fala que é uma maçã. E aí você acredita que a cebola é a maçã com toda a sua razão, porque a sua mente está hipnotizada pela programação daquela pessoa que te hipnotizou. E você vai morder a cebola, né, e vai achar que é uma maçã. Compreende? Então, o que a gente vive aqui nesse mundo, depois que a gente passa por toda essa educação, ou por toda a pesquisa, né, de religiões e filosofias que não tem nada a ver com Bhakti Yoga, com amor a Deus, você acredita piamente que isso é a verdade, a sua verdade, mas isso não vai te libertar. Isso vai fazer que você vire um crente, um fanático, uma pessoa que pensa que está se destacando das outras, porque quem não está na sua religião, ou quem não está no seu partido político, né? Quem não está no seu entretenimento, ou no seu esporte, assim, alongando, né, essa crença para vários outros departamentos, e você acha que essas pessoas são sem importância. Quem não tiver nessa religião não vai se salvar. Essas coisas assim, meio... Qualquer um pode ver que é um tipo de lavagem cerebral. E Deus, no Bhagavad Gita, ele não está estabelecendo uma religião, ele simplesmente fala, abandona todas as religiões e se rende a mim. Porque todas as religiões simplesmente falam que você tem que se render a Deus, mas você não se rende a Deus, você está preso à religião. E Deus está falando, desprograme-se dessas crenças limitadas, dessas pessoas que colocaram na sua cabeça que só aquela religião salva. Então o próprio Deus, ele está falando assim, tudo vai depender de você simplesmente fazer de mim o refúgio supremo da sua vida. Isso é Bhakti Yoga. Logo, né, o sentimento amoroso vai acontecer maravilhosamente na sua vida, porque você entendeu isso. Então essa é a nova abertura, né, desse momento atual, em que ouvimos o próprio Deus dizer que
Devemos abandonar todos esses dharmas materialistas, sentimentais ou intelectuais, né? Em tantas escrituras, tantos profetas. E Deus está falando, independentemente da linha religiosa que você esteja seguindo, nada é mais importante do que você concentrar sua atenção em Deus que está no seu coração. Isso tudo é revelado no Bhagavad Gita, a forma mística como Deus está no seu coração é revelada. A forma original de Deus, da qual infinitas formas se manifestam, né? Que Deus tem infinitas formas, mas ele tem uma forma original, que é a forma, né, de Krishna, né? Deixa eu pegar aqui a forma aqui, ó. Então, aqui, ó. Krishna tem essa forma aqui, ó. Ele é meio azulado. Aqui está Balarama, ó. Balarama é o poder de Deus personificado. E aqui são amigos de Krishna que participam dos passatempos dele lá em Vrindavana. Então, Deus ele tem essa forma original, e quando, né, lemos os passatempos de Krishna no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, vamos nos associando com essa forma. Quando ouvimos o santo nome de Deus, vamos nos associando com essa vibração que representa o santo nome de Deus. Por exemplo, aqui nesse passatempo aqui de Prahlada Maharaj, ó, Deus assumiu essa forma aqui, ó. Aí todo mundo fala, nossa, que forma horrível, parece um demônio, né? Muito mal, estraçalhando, né? Mas esse cara aí que está sendo trucidado por Nrsimhadeva, que é essa forma de Vishnu, que ele teve que aparecer assim por determinado motivo, que está revelado aqui também, ele está esmagando um demônio, né? Um demônio que conquistou o universo e que está atrapalhando todas as humanidades de todos os planetas a realizarem Deus, a atingirem a meta máxima da vida, como o Prahlada Maharaj está falando aqui. Então Krishna aparece com essa forma, todas as formas, né? Tem infinitas formas, forma de tartaruga, de javali, infinitas formas. Todas as formas que você pode entender na manifestação material e espiritual são decorrentes de formas originais. Então Deus tem a forma original de tudo. Tá? Então isso é maravilhoso você entender. Então, Prahlada Maharaj está falando assim, você vai esperar ficar velhinho para ir naquele momento de medo, de dor, se render a Deus. É melhor do que nada, né? Isso aí é bom também, mas aí quando você é velhinho, se rende a Deus, aí você já não está mais funcionando bem mentalmente, está todo programado com sentimentos de doença, cansaço. Você carrega esse corpo material com dificuldade. E Prahlada Maharaj está falando, pô, e vocês são tão jovens, né? 5, 6 anos. Aproveite agora, começa a colocar esse conhecimento para dentro, entende que existe um saber maior do que o que esses professores materiais estão dando para você. E exatamente por causa disso que Hiranyakashipu, que era esse demônio aqui, né, que Nrsimhadeva está matando, que eu mostrei, que era o pai de Prahlada Maharaj, estava revoltado com o seu filho. Oh, meu filho vai atrapalhar toda a educação de programação da mente dessas crianças para serem meus servos e manterem, né, sei lá, o poder bélico do meu império, o poder místico. Eles iam ser formados nessa linha nessa categoria de serem atuantes nesse mundo, nesse sentido. E aí Deus ele faz o arranjo, é isso que Deus está explicando. Deus é muito sutil, muito tranquilo. Ele falou assim, olha aí, ó, meu devoto veio nesse momento em que tem um demônio super mal, arrogante, que não acredita em Deus, que quer destruir todos os devotos, ele quer ser Deus, ele quer que todo mundo o adore.
E imagina aí, apareceu o filho dele. O filho dele é um devoto puro. Então isso é o passatempo de Deus. A forma que Deus falou assim, olha só, o meu devoto puro chegou e ele vai mudar tudo. Ele vai mudar toda a estrutura de consciência de todo mundo. Então, quando Krishna manda um devoto puro ou uma alma avançada em consciência de Krishna nesse mundo, ele vem para mudar o coração do universo, não é só do planeta Terra. Temos que ter essa percepção, né? Tudo é vibração. E se uma alma só está vibrando realmente com esse coração rendido em amor a Deus, está atuando em sua posição eterna como servo amoroso, né, de Krishna, de Deus, ele influencia todo o universo, porque tudo é energia, tudo é vibração. Não é questão de estar num lugar ou falando algo, não. É a posição do coração. O eletromagnetismo desse coração, ele está vibrando de tal maneira, com tal sutilidade, com tal transcendentalidade, que ele vai influenciar todo mundo. Certo? Então essa que é a pegada dos passatempos de Deus, onde você se torna, né, o exemplo do que está sendo falado. Eu li esse canto, né, 7, você começa a ver essa história dentro de você, que você é um Prahlada Maharaj, e que o sistema demoníaco é o Hiranyakashipu. Então existem vários Hiranyakashipuzinhos dentro desse sistema Hiranyakashipu, e existem vários Prahladinhas dentro desse sistema Prahlada. Ou Prabhupadas, Prabhupadinhas, ou Cristozinhos, tentando ensinar a Bhakti Yoga. Para quê? Ele fala aqui, ó, para você distinguir, para que alguém tenha plena competência de distinguir o certo do errado. Então, certo e errado é isso. Certo é quando você está ascensionando a sua energia para a consciência espiritual. E errado é quando você está degradando a sua consciência nessa falsa identificação com esse corpo e perdendo a sua alma. Então, mesmo que você ganhe todo esse mundo, que você seja, né, o bonzão desse mundo, o queridinho, o apreciado, o adorado, você está perdendo a sua alma. Porque o falso ego, ou a mente, né, programada por um sistema que corrompe a espiritualidade, ele quer isso. Ele quer que todo mundo seja um falso eguinho dentro do sistema falso egão. Deu para entender? Mais ou menos? Então, Prahlada Maharaj, ele está falando aqui, enquanto você estiver aqui na existência material, você tem que saber distinguir, discernir entre o que é benéfico para o espírito e o que é desfavorável. E a forma humana, ela só pode se beneficiar realmente se você estiver situado no espírito, se você estiver usando essa forma favoravelmente em serviço devocional para satisfazer a Deus. Como fala lá na oração, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja feliz. Você está aqui para experimentar uma vida feliz. E isso só vai acontecer quando você se render ao divino, né? Então, essa bem-aventurança vai vir dessa paz, desse encontro íntimo com Deus no seu coração, que já está te esperando a cada encarnação para você tomar essa decisão do certo. Porque tudo aquilo que não traz felicidade, que é o que a maioria da humanidade está vivendo, numa situação caótica, né, e infeliz, desarmônica, um vazio existencial, então isso aí é errado. O errado, o certo é todo mundo estar feliz. E aí a sua inteligência, né, você está ouvindo essa aula porque você tem uma inteligência, você quer saber o que é o certo. Então, Prahlada Maharaj está falando aqui, o certo
é você, agora como alma, vamos dizer, mesmo que você esteja em corpo adulto, a sua alma, por estar destituída de conhecimento espiritual, é como um bebê, como uma criança. E você tem que, agora, como criança, ter curiosidade, né? A notoriedade de uma criança é que ela é curiosa, então você tem que ficar curioso. O que é o Bhagavad Gita? O que é o Bhagavatam? O que esse devoto aí está falando? O que é essa paz? O que é essa felicidade? O que é falso ego? O que é o espírito? O que é morte? Tem que aguçar a sua curiosidade. E é isso que Prahlada Maharaj está fazendo nos amiguinhos dele. E Hiranyakashipu, o demônio lá, chefe, pai de Prahlada Maharaj, não quer que ele faça isso. Ele não quer que as crianças despertem esse estado curioso pela vida espiritual. Onde as crianças vão falar, mas quem é Vishnu? Quem é Krishna? O que é o santo nome? Compreende? Então todo mundo aqui nesse mundo aqui, porque não recebeu esse conhecimento espiritual, são bebês ainda. Bebês chorões, né? Estão sempre se lamentando, reclamando, estão sempre criticando, julgando. Bebês chorões. A alma é isso, se tornou isso. Aí você reclama, fala de problema, mas você não quer ouvir a solução. E quando é dada a solução, como no Bhagavad Gita, e, por exemplo, nesse verso ou nessa explicação, naturalmente, você está achando que a cebola é uma maçã. Você se acostumou com o gosto da hipnose. E aí você não quer ver que você tem na mão é uma cebola. E a pessoa que vai contra a pessoa que te hipnotizou, vai tentar te deshipnotizar falando, olha, o que você tem na mão é uma cebola, e isso aí é muito ruim. Isso aí é comendo assim, cru, né, vamos dizer, não é agradável. Mas você está achando agradável viver com um falso ego nesse mundo material, porque você não toma a decisão de experimentar a maçã. E aí quando a gente vem aqui no ar, quando a gente fala sobre o que Krishna falou, né, Deus falou, a gente está tentando mostrar a maçã para você. E essa maçã, quando você comer, aí você vai saber o que é a maçã e o que é a cebola. Mas você tem que ter o desejo de pegar a maçã e comer, não só saber sobre a maçã. Não só saber que a solução é você se render aos pés de lótus de Krishna, ser feliz, viver nesse mundo totalmente consciente, discernindo momento a momento qual o próximo passo que você vai dar até o momento da morte, que pode ser a qualquer momento. E aí quando chega a morte, você está numa consciência iluminada, em Budi, né? Por isso que é Buda, é Budi. Esse quarto modo da consciência, onde você consegue se relacionar com Deus no seu coração. Ok? Então vamos ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui como Prahlada Maharaja afirmou no começo deste capítulo, Kaumara Charita Prajna. A palavra Prajna refere-se a alguém experiente que pode distinguir o certo do errado. Tá? Isso é muito interessante aqui na palavra de Prabhupada, que não é simplesmente você tendo um conhecimento diferenciado de várias coisas que aparentemente são opostas, que você é capacitado para escolher o que é certo e o que é errado, certo? Então ele fala aqui, ó, a palavra página refere-se a alguém que é experiente, que ele já tem a experiência, pelo menos um pouco da experiência espiritual. Ele sentiu no coração dele, isso que é ter experiência, não é simplesmente intelectual, não é experiência intelectual, é experiência de realização, a experiência do coração. Então quem tem, né, quem é prajna, é isso, é alguém experiente
que sentiu a experiência espiritual, pode distinguir o certo do errado, ok? Semelhante pessoa não deve desperdiçar sua energia e vida humana valiosa. A partir do momento que você obteve esse conhecimento, esse aqui mesmo que a gente está falando nessa aula, você compreende isso imediatamente e aí você passa a não desperdiçar a sua vida. De modo que Krishna, ele pede responsabilidade. A partir do momento que você sabe, você sabe. Mesmo que intelectualmente, você vai tomar uma decisão para sentir essa experiência no seu coração, notando a presença de Deus, né, e a misericórdia dele por estar te dando esse verso aqui, no qual agora você está com muita atenção, certo? Então não devemos desperdiçar a nossa energia e vida humana valiosa, como um gato ou cachorro, e ficar simplesmente trabalhando para desenvolver a sua condição econômica. Tá? Isso aí foi falado no verso passado. Então, basicamente, repetindo, né, porque a gente tem que estabelecer isso em cada aula, esse é o processo, né, que se fala 3 ou 4 vezes a mesma coisa. Então, o desenvolvimento econômico é a meta máxima das pessoas ignorantes, das pessoas que ignoram esse conhecimento divino. E quando tem várias pessoas desejando, né, ter mais que a outra, entra no nível de competição, onde o falso ego, né, adora isso, de ter mais, de mostrar para as pessoas que ele é superior, em todas as áreas, né, não só desenvolvimento econômico, na área de religião, de filosofia, de ciência, de tudo, onde você tenta, né, aparecer como o protótipo da opinião perfeita, de quem resolveu o problema. Então a outra pessoa ali também aparece fazendo isso, e outra pessoa aparece fazendo a mesma coisa em outro país. Então, gatos e cachorros. As pessoas começam a brigar como gatos e cachorros, tentando provar que aquilo que ela faz, o que ela tem, é melhor. Então, esse é o fruto do desenvolvimento econômico sem a consciência espiritual. É isso que acontece no mundo atual, né? Todo mundo tentando ser alguém, né, importante nesse mundo. A gente vê muito isso aí nas mídias sociais, todo mundo mendigando, né, por um like, por um comentário, pelo canal ser assim, mais visto. E o falso ego adora isso, né? Adora essa miscelânea de informações, de elogios. E no final está todo mundo brigando como gato e cachorro para ter essa posição mais relevante que o outro. E muitas coisas podem ser feitas, né, por trás dos panos, né, nos bastidores, com fornecimento de dinheiro, de corrupção mesmo, onde você suborna as pessoas para, dentro da sua importância pessoal, favorecerem aqueles que basicamente controlam, né, o mundo desse modelo econômico. Ok? Então, Prabhupada, como um devoto puro, com a inteligência de Krishna em ação, ele está falando aqui, ó. Não desperdice a sua energia humana valiosa pensando só em termos de desenvolvimento econômico. Você está sendo sugado, né, hipnotizado por essa energia do dinheiro, que na Bíblia é chamada de Mamon. Mamon é a personalidade que incrementa hipnoticamente a mente de todas as pessoas a terem isso como a meta máxima da vida. Ok?
E até essas pessoas estão hipnotizadas, né? Voltando àquela história da cebola e da maçã, que quando você vai falar sobre vida espiritual, rendição a Deus, essas pessoas, principalmente as que já estão ganhando muito dinheiro, elas não conseguem entender. Para ela, o Deus delas é o dinheiro. Elas compreendem que tem um espírito, que tem Deus, mas preferem renunciar a tudo isso para viver esse modelo do desenvolvimento econômico para, né, gratificar os seus sentidos. Então, Prabhupada continua. Há uma palavra neste verso que aceita duas grafias. Bhavam Ajrita e Bayam Ajrita. Porém, o significado de qualquer uma delas dará na mesma conclusão. Bayam Ajrita indica que o modo de vida materialista é sempre amedrontador, porque a cada passo existe perigo. Isso é falado no Bhagavata, né? É muito instável, insegura a vida material. Hoje você pode ter tudo, em vida mesmo, e amanhã você pode não ter. Sempre tem alguém cobiçando aquilo que você tem, ou invejando, né, o que você tem. E aí certas manipulações podem ser feitas para tirar você do jogo, da competição. E também tem a questão da morte, né? A qualquer momento a morte pode chegar por diversos motivos e você vai perder tudo. Ok? Então o Prabhupada está falando aqui, ó, a vida materialista é cheia de ansiedades e temos ansiedades e temor, essa que é a palavra bayam, né? Temor. Do mesmo modo, sendo aceita a grafia Bhavam Arishtaha, a palavra Bhavam refere-se a aborrecimentos e problemas desnecessários. A maior parte da sua energia dentro desse contexto de desenvolvimento espiritual é você lidar com inúmeros problemas que vão surgindo e aborrecimentos. E esses problemas são desnecessários, porque você está se esforçando por algo ilusório, sendo que quando você está na vida espiritual, quando você atinge esse reino de Deus, que significa o despertar do amor ao divino, tudo vai ser acrescentado na sua vida, assim, com muita naturalidade, porque, na verdade, quem está regendo toda a existência é essa suprema personalidade de Deus que habita no seu coração, que habita no coração de todo mundo. Quem está regendo tanto, né, os seres superiores que governam o planeta Terra, os administradores do universo, cada ser humano está sendo regido por Deus. E se você está vivendo em Deus, não há problema desnecessário, porque você segue a sua vida com uma consciência plena. Esses aborrecimentos assim, superficiais, oriundos, né, de um estresse, de uma depressão, de um vazio mesmo, de uma carência, tudo isso é a vida materialista. Então, Prabhupada está falando aqui, você está sempre com medo, você não sabe mais o que vai acontecer amanhã, então de amanhã não vai acontecer nada. Amanhã é só um prolongamento da sua ignorância, que vai se tornando cada vez mais caótico e degradante, né? Tudo vai se tornando decrépito, como fala nesse verso. Mas se você está posicionado no espírito, naquilo que é eterno, aí tudo é maravilhoso, você caminha em paz nesse mundo, completamente protegido por Deus, com essa fé, né, que se chama confiança. Você tem que confiar no divino, te dando orientações internas para você avançar nesse mundo tranquilo, trazendo soluções, fazendo as pessoas felizes, acordando, né, a humanidade que está dormindo em sono profundo, né, em berço esplêndido, como é o nosso hino. Então, Prabhupada fala, por falta de consciência de Krishna,
a pessoa é colocada em bhavão, sendo perpetuamente assolada pelo nascimento, morte, velhice e doença. Com isto, ela fica cheia de ansiedade. Essa é a nossa ansiedade. É o medo de adoecer, o medo de envelhecer, o medo de nascer e o medo de morrer. O espírito, ele não quer mais isso. Mas é isso que está acontecendo, dia após dia. Então, o Prabhupada fala que perpetuamente assolado. Por isso é bhavão, esse medo. Né? A ansiedade é decorrente do medo. É um tentáculo do medo. E é isso que está acontecendo. Todo mundo sem Deus, não acreditando mais em Deus, um mundo de completa ansiedade, todo mundo tomando remédios e remédios e remédios. E isso tudo está prejudicando efeitos colaterais. Não adianta ou entrando em drogas ou procurando uma vida alternativa, fugindo, né, para algum lugar. Isso aí não vai adiantar nada. A ansiedade só vai embora quando você se rende a Deus e desperta esse sentimento feliz de amor. É tão simples entender isso. Mas as pessoas estão com a cebola na mão e não querem largar para experimentar o gosto da maçã. Certo? Estão hipnotizadas. Colocaram na programação do medo na cabeça dela. E se você é um filho perfeito de Deus, se você é uma parte integrante de Deus, um co-criador nato das coisas belas, felizes, doces, amáveis, por que você não faz isso? Certo? Então, Prabhupada está falando, a sociedade humana deve dividir-se num sistema social composto de brahmanas, kshatriyas, vaishyas e shudras, mas todos podem ocupar-se em serviço devocional. Ele está falando aqui que, independentemente do seu nível de evolução, de consciência ou de percepção espiritual dessa relação com Deus no seu coração, você está numa dessas classes aqui, né? Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E ele está falando assim, todo mundo pode conviver muito bem, independente de ser um bebê espiritual ou ser um espírito já com alta performance espiritual, e todo mundo praticando o serviço devocional, que é a atividade natural da alma. Independente da mente que você tenha, você pode viver nesse mundo servindo a Deus amorosamente e compartilhando as suas capacidades, o seu talento com todo mundo. Então, aqueles que são superiores em consciência auxiliam aqueles que são inferiores em consciência, mas não são melhores, nem maiores, nem menores. Todo mundo vai chegar nesse ponto da rendição completa a Deus e vai se tornar o quê? Um Vaishnava, um devoto puro de Deus. Então temos que respeitar as diferenças, não tentar fazer uma sociedade igualitária, que não existe. Não existe isso. Né? O animal tem o mesmo direito que o ser humano, é outro nível. Então, entre os seres humanos também tem aqueles que têm a consciência ainda animalizada. E tem seres que têm uma consciência mais angelical, mais divina. Assim como a mãe ajuda a um bebê a ele crescer, quem tem mais consciência espiritual tem que ajudar aos bebês ainda humanos na alma a crescerem, ajudando-os, dando comidinha, né? Dando o santo nome, dando aquilo que vai fazer com que a mente deles compreenda. Esse é o processo amoroso do serviço, o processo fraternal, onde todo mundo vai ficar bem. Mas uma sociedade de falso ego tira a divisão, nivela todo mundo como igual, onde há quem inveja, né? Invejosos e manipuladores, e tudo se torna caótico. Sociedade do falso ego. Então o Prabhupada está falando, se alguém prefere viver sem realizar serviço devocional, seu status de Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra com certeza será descabido. Tá?
Você, não quero fazer nada para agradar a Deus, eu não quero servir a Deus, eu não acredito em Deus, eu sou ateísta. Então, independentemente da posição que você tiver, já que vem, né, como um amadurecimento de uma encarnação anterior, que você se dedicou à vida espiritual, não vai adiantar de nada. Você tem que se render a Deus. Você tem que estar atuando com amor ao divino no seu coração. Afirma-se que Istanad Barastati Patanti Adaha, quer alguém esteja em situação superior ou inferior, de certo cairá se não tiver consciência de Krishna. Tá? Então, o devoto puro aqui, ó, você vê o significado de Prabhupada, é muito objetivo e direto. É isso que a gente tenta passar aqui. Não adianta você ser alguém superior ou inferior, tanto no nível espiritual quanto no nível material nesse mundo, se você não praticar a consciência de Krishna, ou seja, a rendição aos pés de lótus de Deus, você vai cair da sua posição, você vai se degradar, porque não tem essa essência, né, amorosa, esse estado de percepção que vem do discernimento do certo e errado, que vai te sustentar na sua jornada humana, nessa trajetória do planeta Terra. Então é muito simples entender isso. Se você não quer se render a Deus, já era. Como é que você vai despertar? Como é que você vai voltar para o mundo espiritual se você não está conectado com a vibração no seu coração, que na hora da morte é o que vai definir se você vai para o mundo espiritual ou se você vai continuar aqui nesse mundo material, em outra forma humana, em outra falsa identificação, de outro país, outro planeta, não importa. Ir também para até formas não humanas. Temos que pensar isso, né? Principalmente se você já está mais velho, né? Não recebeu essa oportunidade. Você está com 50, 60 anos, já é hora de começar a pesquisar, a buscar o seu interno. Você já foi muito para o lado de fora, já experimentou tudo. Lá no Bhagavatam fala assim que repetir as experiências já experimentadas nesse mundo material, que são experiências que quando você está no espírito, você entende, é como comer o vomitado. Então é bem forte, né? Você já vomitou isso, você já compreendeu que isso não traz nada. Aí você vai comer de volta. É isso que está acontecendo. Por isso está todo mundo se sentindo mal, está insatisfeito. Sua vida é uma repetição de coisas que já não faz mais sentido. Ficar repetindo, né? Aí a pessoa fica velhona, ele já quer repetir aquela luxúria, aquela ambição, e fala assim, cara, você já está quase batendo as botas. Existe algo a mais. Bom, se a pessoa não acredita que existe algo a mais, então, né, que ela continue, e aí vai ter outra vida, independentemente dela acreditar ou não. Mas se você está recebendo o conhecimento divino, né, tem que fazer por onde? Então o Prabhupada está falando aqui. Portanto, há um princípio segundo o qual o homem sensato vive temeroso de cair de sua posição. Ninguém deve cair de sua posição excelsa. Tá? Então aqui, o homem sensato, que já alcançou essa consciência espiritual, que já se unificou com Deus no coração, nessa plataforma do amor, ele está temeroso, não de perder o corpo, nada, ele está temeroso de perder essa consciência. Ele é sensato, ele escolheu Deus. Então esse temor também existe, né? Que ele está fazendo uma comparação aqui do temor simplesmente da vida materialista como um temor daquela pessoa que alcançou uma olha, esse nome é difícil, essa posição excelsa da alma, e ele tem medo de perder isso. A única coisa que o devoto teme é vacilar espiritualmente.
Por isso ele é muito seletivo no que faz, no que diz, no que pensa, no que sente, para os lugares que vai. Ele está vendo ali que o grau de ilusão que ele está entrando. Alguém pode alcançar a meta mais elevada da vida enquanto o seu corpo estiver forte e robusto. Enquanto esse instrumento, né, físico está forte, está robusto, está cheio de energia, com certeza vai ser muito mais fácil alcançar essa meta da vida, porque você tem todos os seus sentidos adequados ou vitalizados para estudar o Bhagavad Gita, né? Para ouvir uma aula dessa, para raciocinar em cima, para tomar uma decisão. E quando você está velho, né? Convenhamos, você já está mais para o lado de lá, já está todo largado. O próprio processo biológico vai fazendo você perder, né, a sua percepção, as suas decisões. Aí dizem que o velho, né, ele volta a ser criança, como uma criança, né? É a máquina biológica preparando a sua estrutura atômica para a morte. É isso que é a inteligência da natureza, né, dos elementais que constituem esse corpo fazem. Terra, água, fogo, ar e terra. Daí tira-se essa oportunidade humana. Por isso é muito importante. Às vezes uma aulinha que você ouve sobre a consciência de Krishna vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma aulinha, né, que você fez aquele esforço, aquele sacrifício de ouvir uma aula espiritual, vai fazer toda a diferença na sua vida. É isso que faz a diferença. Falar sobre Deus, ouvir sobre Deus. Tá? Então ninguém deve cair de sua posição excelsa. Quando você se torna um devoto puro, né, Krishna, ele está observando no seu coração. Ele está pronto para te dar tudo, tudo, para você atingir essa meta máxima da vida, que é o sucesso da consciência espiritual, onde você está preparado para retornar ao lar original. Vaikuntha Loka Dhamma, né? Vaikuntha até quer dizer um mundo sem ansiedade. Enquanto que no mundo material tudo é ansiedade, no mundo espiritual tudo é prazer, felicidade, não tem ansiedade. Lá é a terra do amor, da felicidade, da consciência plena, da eternidade. É isso que Deus pede para a gente fazer nesse nosso curto tempo de vida. O que é 100 anos, né? Que nós estamos calibrados para viver 100 anos em Kali Yuga. O que é 100 anos perto da eternidade? E a pessoa não tem tempo, tem nem 15 minutos para Deus diariamente. Então a gente fala esses absurdos, né? Quem é consciente de Deus não pode cair de sua posição excelsa, mas continuar nessa excessitude, não consigo falar essa palavra, nessa grandeza espiritual. E tem que seguir, independentemente de todos os estímulos externos. Quanto mais se avança para Deus, parece que surgem mais prazeres, mais insinuações do mundo material para você sair desse seu centro excelso. É incrível, é incrível, mas você entende que nada supera a sua posição do coração rendido a Deus, né? Então o Prabhupada está falando, né? Portanto, devemos viver de modo tal que sempre mantenhamos a mente e a inteligência fortes e saudáveis, para que possamos distinguir entre a meta da vida e uma vida cheia de problemas. O devoto puro, ele é direto, aqui está direto, né? Falando direto. Todo dia temos que alimentar a nossa mente e inteligência com o conteúdo divino, né, que é chamado Krishna Katha, tópicos sobre Krishna, e também fazer a prática espiritual como o alimento da alma.
Todos os dias temos que manter a nossa mente e a nossa inteligência fortes, iluminadas. Isso depende da gente, do espírito, usar o seu corpo e sua mente e a sua inteligência adequadamente, né? Usar esses instrumentos de modo favorável para que você complete a jornada humana com sucesso. Então temos que alimentar da força, temos que ser vigorosos, musculosos, né? Cerebralmente, para sempre viver nesse estado, né, de gratidão, olhando as coisas como as coisas são. Olhar a maçã completamente, e não a cebola. Né? É isso que nós temos que fazer. Então, o Prabhupada está falando aqui, o que você vai escolher? A meta da vida feliz ou uma vida cheia de problemas? Infelizmente, a maioria das pessoas está escolhendo uma vida cheia de problemas, ou seja, uma vida que todas as metas são ilusórias. E se você escolhe Deus no seu coração, essa é a única meta. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Né? Mam mana madhe bhakto. Pensa sempre em mim. Torne-se meu devoto. Temos que aceitar isso. No começo com fé e depois com realização. Que vai vir com a misericórdia de Deus. Deus só está esperando você se render a Ele. Só isso. O homem prudente deve adotar este procedimento, aprendendo a discernir o certo do errado e então alcançar a meta da vida. Já Srila Prabhupada aqui. Então esse discernimento, né? Bhagavad Gita é o programa que é dado para a nossa inteligência assumir essa postura real da alma, do espírito, e viver nesse mundo confortavelmente, no sentido espiritual, sabendo que Deus está controlando tudo. Esteja você numa vida materialista ou numa vida espiritual, é Deus que está controlando tudo, Ele que está manifestando, por isso que o nome dele é Vishnu, Ele que está mantendo a sua cocriação. Você pode cocriar ignorantemente ou sabiamente, e tem que discernir. Então, por isso, não custa nada você pegar o Bhagavad Gita ou ouvir aulas como essa para fazer com que o seu cérebro, né, seja programado de uma maneira espiritual, sem fanatismo, ou sem, né, estar morninho pela metade. Não, você se rende a Deus e as coisas vão começar a acontecer. Não tem essa história de Deus está lá, eu estou aqui, é complicado. Mas nada é complicado. Sua vida que é toda complicada, porque você está criando só aborrecimentos dia após dia. Aí entra esse sistema te massacrando, né? Imposto, é isso, é aquilo, e é doença, e é uma loucura, né? Muitas coisas que não pode ser falado, mas que vão ser reveladas, né, no tempo do que esses seres demoníacos fazem. Porém, o devoto está tranquilo, ele está fora disso tudo, ele já transcendeu, ele está vivendo em Krishna, ele está cantando o santo nome, ele está orando pela humanidade e a própria vibração de um devoto puro já está beneficiando não só esse planeta Terra, mas todo o universo. E o devoto segue nessa missão de sempre estar falando sobre Deus, cantando o nome, tentando mostrar às outras pessoas que elas estão dormindo num sonho, que estão hipnotizadas, que estão comendo cebola pensando que é maçã, e elas estão felizes do jeito delas no mundo, né, de ignorância, no modo da paixão ou no modo da ignorância mesmo, né? Tamas e rajas, e elas não querem nem dar um passo à frente, que é o modo da bondade, que ainda é o modo da ilusão, mas que vai te dar essa característica de buscar o conhecimento. Então, busque o conhecimento e, através desse conhecimento, principalmente do Bhagavad Gita e do Bhagavatam e do Chaitanya Charitamrita, entre outros livros, né, da cultura que um mestre espiritual fala, você vai angariando, né, essas realizações, você vai crescendo e a meta da vida vai se apresentar para você. A meta da sua vida é você viver feliz em amor a Deus. É isso que é a meta da vida, esteja você aqui nesse mundo material ou no mundo espiritual. E aqui você está se relacionando com a super-alma no seu coração
E lá no mundo espiritual você está se relacionando diretamente com a fonte dessa super-alma, que é Deus, Krishna, revelado. E aí todo mundo fica bem, fica em paz, mas estamos em Kali Yuga, né? Cada um está tendo o seu sonho particular e alguns estão despertos. E quem está desperto tem essa misericórdia também, que é a mesma de Krishna, de tentar passar esse conhecimento. Ok? Então vou terminar, vou ler o verso aqui para terminar. Portanto, enquanto está na existência material, alguém que tenha plena competência de distinguir o certo do errado deve esforçar-se para alcançar a meta mais elevada da vida, aproveitando um corpo forte e vigoroso que ainda não está sob os efeitos da decrepitude ou do envelhecimento. Ok? Então vamos meditar, vamos seguir forte, vai vir mais versos super interessantes aí nas próximas aulas, e seguimos juntos, né, como irmãos aqui de coração, passando essa proposta divina, nessa inspiração, né, do Espírito, e cada um vai chegar um dia a ser um devoto puro. Então vamos adiantar o processo, viver feliz nesse mundo, ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!